Senhor, pelas provas que vêm a mim, pelo fruto que dá, enfim, que me faz crescer. Agradeço, Senhor, pela nuvem que encobre o sol, pelo vento de um temporal, pela provação. Mas vai contra o deixar que descontrole o meu andar, deixar o Espírito viver em meu lugar. Pois quando vem a provação, esqueço de lhe dar a mão, e é bem mais fácil tua voz eu rejeitar. Agradeço, Senhor, que um dia tu vais voltar, o teu rosto vou contemplar, te verei enfim. E as lutas, Senhor, foram provas do teu amor, como um filho causei-te dor, e agora sei que vai contra o meu querer deixar, que descontrole o meu andar, deixar o Espírito viver em meu lugar. Pois quando vem a provação, esqueço de lhe dar a mão, e é bem mais fácil tua voz eu rejeitar. Como é bom, Senhor, eu abrir o meu coração, e quem busca a ti em vão, sou em ti vencedor. Amém? Vamos agora então abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 27, versículos 1 a 11. Atos capítulo 27, nós vamos ler os versículos 1 a 11. Tem um corinho que a gente canta de vez em quando, tem até alguns artistas que gravaram esse corinho também, muito cantado nas Assembleias de Deus. Ele diz assim: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei o Deus do meu amor. Começa assim, né? Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu fiquei pensando, como será que é navegar no oceano do Espírito? Navegar no oceano do Espírito, o Espírito Santo. Deixa eu fechar aqui. Para economizar energia.
Então, navegar no Espírito, no oceano do Espírito Santo, como será, né? Vamos ler primeiro Atos 27, de 1 a 11, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, ele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário. Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela tua palavra que nós lemos. Obrigado pela história de Paulo, o grande missionário para os gentios, que também escreveu muitas cartas, Senhor, inspirado por Ti, e nos esclareceu os mistérios da igreja e da salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta história da navegação, quando ele estava indo para Roma, que nós possamos aprender, Senhor, através desse texto, da Tua palavra, porque o Senhor deixou tudo isso para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para que nós possamos Te conhecer melhor, conhecer a Tua vontade para nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, na meditação da Sua palavra nesse momento. Fala em nossos corações. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Navegar é preciso. Já ouviram falar isso? Navegar é preciso. Tem dizem que esse termo, navegar é preciso, essas palavras foram ditas por um general romano na antiguidade. O nome dele era Pompeu, esse general romano. Ele disse isso porque os soldados estavam com medo de ir para a guerra, e eles iam para a guerra nos navios, então tinha que remar, né? Alguns navios eram à vela naquele tempo, então os soldados estavam com muito medo de ir para a guerra, então ele, para animá-los, para encorajá-los, ele disse: navegar é preciso, viver não é preciso. E aí, então, esse termo ficou famoso. Então tem músicas falando sobre isso, e tem um poema de um poeta português chamado Fernando Pessoa,
ele começa o seu poema dizendo essas palavras: navegar é preciso, viver não é preciso. E em determinada parte desse poema, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim: não conto com a minha vida, só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Interessante, não é? Parece até que o que Jesus fez foi exatamente isso, não foi? Jesus, ele deu a sua própria vida para salvar os homens, para salvar a nós, né, os que cremos em Jesus Cristo, para que possamos ter salvação. Fernando Pessoa, ele era um cristão, ele pelo menos frequentava a igreja, não sei se era um cristão muito fervoroso, mas essas palavras são interessantes, né? Ele disse que eu não conto com a minha vida, só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de a perder como minha. Isso é uma boa frase, né, que todo cristão poderia dizer. Mas a nossa vida, né, será que viver não é preciso? Né, navegar é preciso e viver não é preciso? Na verdade, a gente pode misturar as duas coisas, porque a nossa vida ela pode ser bem parecida com uma navegação. Então eu comecei dizendo sobre aquele corinho, né, navegar no oceano do Espírito. Como será isso, né? Como será que o crente navega, né, no oceano do Espírito? Como será que ele vive? Então a gente pode comparar nesse texto aqui algumas condições, né, que Paulo estava enfrentando. Lembrando que Paulo ele já estava preso em Cesareia, e aí esse texto começa dizendo que foi decidido, o governador decidiu que eles navegassem para a Itália. Ele ia para a Itália, para Roma, para ser julgado por César. E aí foram algumas pessoas com ele. É assim que começa o texto que nós lemos aqui em Atos. Então a primeira condição, essa navegação aí bem minuciosa, essa narração minuciosa que o Lucas faz dessa navegação, a gente pode ver algumas condições de navegação que são semelhantes à nossa vida, ao que acontece na nossa vida. A primeira condição são os ventos favoráveis. Ventos favoráveis, quando os ventos são favoráveis, a nossa navegação é aprazível, é uma navegação que dá prazer, é uma navegação gostosa. Muitas pessoas dizem que amam a vida, e de fato é bom amar a vida, não é? Que eu quero viver, eu quero continuar vivendo, eu quero ser alegre, porque a vida é muito boa, e eu acredito que todos nós aqui amamos a vida, pelo menos algumas vezes, né? Eu acho que a maioria das vezes nós amamos, porque tem muitas navegações aprazíveis, tem muitos ventos favoráveis que nos ajudam na nossa vida. Então, comparei os versículos 1 a 3 desta história que nós lemos com esta navegação favorável, vento favorável, navegação aprazível. Aqui nos versículos 1 a 3 de Atos 27, diz que quando decidiram que ele ia navegar para a Itália, pegou lá um navio, e o Aristarco, macedônio de Tessalônica, estava junto. Ele faz questão, Lucas estava junto nessa viagem também, porque o Lucas, que escreve o livro de Atos, ele estava junto, porque ele diz, nós entramos no navio. Então estava Lucas e outras pessoas, mas em especial é mencionado aqui o Aristarco. O Lucas menciona Aristarco, macedônio de Tessalônica. E aí eles viajaram, chegaram a Sidom, e lá o Júlio, né, o centurião romano que estava encarregado de levar o Paulo e outros prisioneiros para Roma, ele tratou Paulo com humanidade lá num outro porto, em Sidom, fizeram uma parada ali na sua viagem, e deixou que Paulo visitasse os amigos, né, os irmãos lá em Sidom,
e recebesse assistência. Então tratou Paulo com gentileza, com humanidade. Então a gente compara essa primeira parte da sua viagem com ventos favoráveis. Na verdade, precisava mesmo ter ventos favoráveis, porque eles fizeram uma viagem, essa viagem, primeira parte da viagem, era de 130 quilômetros. Se a gente fosse comparar, é quase como daqui em Araçatuba, só que era no mar, né, pelo mar, de navio, costeando o litoral ali de Israel, né, indo lá para a Síria. Eles pararam ali em o que seria hoje Beirute, né, mais ou menos, Beirute. Então, 130 quilômetros eles percorreram num dia. E para o navio, naquele tempo, andar nessa velocidade não era tão fácil. Tinha que ter ventos favoráveis. Eles iam a 10 km por hora, mais ou menos. Navios, na verdade, eles falam em nós, a velocidade em nós. Mas se a gente fosse comparar com um carro, né, seria 10 km por hora. Então, uma pessoa correndo, mais ou menos, né? Se a pessoa conseguisse correr 13 horas seguidas, ela ia, né, andando mais ou menos, aí não tão forte a sua corrida, 10 km por hora. Então, outra coisa, né, que interessante, que além dessa viagem, né, os ventos serem favoráveis, o Aristarco, que é mencionado aqui, ele era um amigo fiel de Paulo. Quando ele é mencionado na Bíblia, o Aristarco, ele sempre está do lado de Paulo. Ele era aquele companheiro para toda hora. Você tem um amigo assim, que é um companheiro, né, que está sempre junto com você, tudo que você faz, ele faz junto, está sempre junto. Esse era o Aristarco. Então, isso tornava a viagem ainda mais aprazível, né? O Aristarco estava lá, o Paulo estava preso, mas ele estava lá junto com o Paulo. Esse Aristarco, ele foi... Vocês se lembram daquela história que aconteceu lá em Éfeso, do templo da Diana, que aqueles ourives criaram um tumulto e quiseram linchar o Paulo, né, porque ele estava destruindo a fé que eles tinham, né? Eles tinham parado de ganhar dinheiro vendendo aquelas estatuetas da deusa. Então, o Aristarco estava lá. E diz lá em Atos 19, 29, que o Aristarco foi arrebatado pela multidão. O Paulo conseguiu se esgueirar lá, se esconder, mas o Aristarco, eles pegaram ele, arrebataram o Aristarco, levaram para o meio lá, junto com o Gaio, que também estava lá, né, conterrâneo dele. Também na volta da terceira viagem missionária, o Paulo estava... os judeus tinham armado uma cilada para o Paulo. O Paulo, em vez dele... Ele estava na Grécia, o ideal seria que ele fosse até Corinto, para visitar a igreja de Corinto, depois ele pegasse um navio e voltasse para a Fenícia. Então, essa é a volta da terceira viagem missionária. Mas só que os judeus, ele ficou sabendo que os judeus estavam conspirando contra ele. Então, ele fez uma outra estratégia. Ele resolveu não ir para Corinto, voltar por terra, pela Macedônia, voltar por outros lugares. Então, nessa história, o Aristarco também estava lá. Essa história está em Atos, capítulo 20, versículo 4. Depois você confere. E também o Aristarco estava com Paulo quando ele estava preso, provavelmente em Roma, e ele escreveu a carta para o Filemon. Lembra que ele escreveu a carta para o Filemon, falando do Onésimo, né, dizendo que o Onésimo tinha fugido e agora estava voltando. E também ele é mencionado na mesma ocasião, mas a carta que ele escreveu para os demais Colossenses ali, em 4:10, Colossenses 4:10, estão mencionando que o Aristarco estava preso lá com Paulo. Então, toda vez que o Aristarco é mencionado, ele está junto com Paulo, seja na prisão, seja em todas as aventuras, ele está lá. Então, eu acho interessante isso, porque é bom ter amigos, não é verdade? É bom a gente ter amigos que a gente pode contar, que está com a gente parece casamento, né? Na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, está sempre ali, né? É bom ter amigos e isso torna a nossa vida aprazível. Os ventos parece que são favoráveis quando a gente tem
amigo. Fiquei até pensando, será que o Aristarco não era aquele varão macedônio que é mencionado em Atos 16:9? Lembra que o Paulo teve uma visão, né? O Paulo, isso foi no começo das suas viagens missionárias, ele teve um sonho, né? Uma visão que tinha um varão macedônio dizendo, vem até aqui, né? E nos ajuda, né? Aí Paulo viajou primeiro para Filipos e depois para os outros lugares lá da Macedônia. Pode ter sido ele, né? Então é isso, né? Lá em Sidom, né? Ele visitou amigos, né? E tudo. Então tudo isso faz com que a viagem seja aprazível. Olha só que interessante. Amigos, quando a gente tem amigos, amigos a gente escolhe, não é verdade? A família a gente não escolhe. A gente nasce numa família, então normalmente a gente tem um bom relacionamento com os nossos familiares. Mas os amigos não, os amigos a gente escolhe. A gente pode ser amigo de um, amigo de outro, né? A gente vai escolhendo, por isso que tem aquele negócio de panelinhas, né? Porque a gente vai escolhendo ali quem são os amigos, que a gente se sente melhor. Tem uma pesquisa que foi feita por duas universidades, a Brigham Young, não sei como é que fala direito, e uma da Carolina do Norte, vou falar em português que é melhor, lá nos Estados Unidos. Eles fizeram uma pesquisa dizendo assim, que a pessoa que não tem amigos, quando falta amigos, a pessoa tem sintomas ou consequências que são parecidas com a obesidade mórbida, por exemplo, a pessoa fica meio doente, né? Então eles chegaram à conclusão que a pessoa sem amigos também, mesmo que ela não seja obesa, ela tem algumas consequências da obesidade. Ela tem consequências de pessoas que têm problema com álcool, né, que são alcoólatras. Mesmo que ela não beba, ela tem algumas consequências na sua vida que são parecidas com o alcoolismo, ou com o tabagismo, né, pessoa que fuma demais. Essa é a conclusão que eles chegaram nas suas pesquisas. E outra pesquisa feita pelo Centro de Câncer lá nos Estados Unidos, Sociedade de Câncer lá nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo com 500 mil pessoas, 500 mil adultos. Então, bastante gente, né? E eles falaram assim que o isolamento social, não esse isolamento social que a gente tem que ter agora por causa da Covid, né? Mas aquele isolamento que a pessoa não quer ter amigos, que ela quer viver sozinha, né? E tal. Pessoas assim têm um aumento do risco da morte prematura. Então, esse estudo feito com 500 mil pessoas, né? Aí eles viram as pessoas que têm amigos, as pessoas que querem se isolar. Então, essas pessoas que querem se isolar, que não querem ter amigos, elas têm muito maior chance de morrerem, né? De terem uma morte prematura. Então é isso, irmãos. Amizade, fases da nossa vida, que tem navegação aprazível, porque os ventos são favoráveis. Isso está repleto de momentos assim em nossas vidas. Por isso que a gente ama tanto viver. Mas a vida não é só assim, não é verdade? A vida também tem ventos contrários. Às vezes, nós enfrentamos ventos contrários. Então, nessa segunda parte da viagem de Paulo, que está nos versículos 4 a 8, nós vemos que, ele narrando lá, que eles tinham vento contrário, né, depois que eles saíram de Sidom, pegaram outro navio, e eles navegaram sob a proteção de Chipre. Aliás, era o mesmo navio ainda. Navegaram sob a proteção de Chipre. Então, é uma ilha, né? E eles estão navegando assim para se esconder dos ventos e tal, é isso que ele está dizendo. E eles foram com muito dificuldade, navegando vagarosamente, né? O navio navegando vagarosamente. Com dificuldade, eles chegaram numa pequena ilha lá no mar Egeu, e aí navegaram sob a proteção de outra ilha, a ilha de Creta. Aí eles já tinham trocado de navio, né? E aí eles foram costeando a ilha penosamente, é isso que está dizendo ali, e eles chegaram num lugar que se chama Bons Portos. Olha que legal, né? Um nome legal ali, né? Para
um lugar, um porto que se chamava Bons Portos, ali na ilha de Creta. Então eles chegaram ali num lugar seguro, mas só que essa fase da viagem, ela não foi fácil. Eles estavam provavelmente no navio comercial. Esse navio onde eles estavam, eles pegaram carona, vamos dizer assim, no navio. Claro que eles pagavam a passagem, mas esse navio, ele provavelmente estava levando cereais do Egito para Roma. Essa rota comercial era muito comum. Então, o Egito era um grande produtor de alimentos por causa da fertilidade que tinha ali, por causa do rio Nilo. E então, Roma, na Europa em geral, comprava muitos cereais e outras coisas, especiarias que vinham lá mais do Oriente também, passavam por ali. E então, eles estavam levando mercadorias importantes. Eles estavam trabalhando, os marinheiros precisavam chegar até o seu destino. Por isso que, mesmo que a viagem era penosa, mesmo que os ventos eram contrários, eles queriam chegar, eles queriam insistir nessa viagem. A nossa vida, muitas vezes, é assim. Parece que a gente está enfrentando ventos contrários. Parece que tudo dá errado, não é assim? A gente acorda com o pé esquerdo, como se diz. Mas a nossa vida mesmo cotidiana parece que é meio agitada. A gente às vezes tem que, às vezes não, constantemente, né? Dormir tarde, acordar cedo. Muitos dizem assim que tem que matar um leão por dia para a gente poder levar o pão para casa, né? Levar o alimento, levar o dinheiro para casa. A dona de casa, né? A esposa que fica em casa, que não tem um trabalho fora, ela também trabalha muito, né, cuidando de filhos, e quando ela trabalha fora ainda, né, jornada dupla, né, tem que fazer todo aquele serviço fora, né, toda aquela agitação, e ainda chegar em casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, limpar a casa, e às vezes o marido ajuda, né? Os maridos, hoje em dia, têm ajudado mais. Mas é assim, e nós como cristãos em geral, nós assumimos também algumas outras responsabilidades extras, mesmo no nosso trabalho, que às vezes já é difícil, né? A nossa luta diária, e ainda a gente assume outras responsabilidades, de evangelizar, trabalho voluntário, de acordar cedo no domingo, quando tem escola dominical, agora não está tendo, por causa da pandemia, mas às vezes acordar cedo para vir na escola dominical, vir no culto à noite, às vezes deixando de ir no clube, deixando de ir num outro lazer para vir à igreja. Então, a vida é difícil e a gente, mesmo, como a gente fala, remando contra a correnteza, remando contra a maré, a gente enfrenta tudo isso. E é assim que Paulo, né, essa fase da viagem dele, ele estava passando. Quando eu era jovem, isso só faz uns 30 anos mais ou menos, eu ensinava na escola dominical. O pastor Alden me convocou, me escalou para ensinar na escola dominical. E eu gostei muito, eu gostava de estudar, eu gostava de, né, conhecer a Bíblia, e eu achava que eu tinha habilidade para ensinar. De fato, as pessoas gostaram e cada vez mais o pastor Aldo me chamava para ensinar na escola dominical. Acabou me dando a classe e ele ficava só do lado supervisionando, dando as suas opiniões e deixou que eu ensinasse a escola dominical. Mas ensinar para mim não era difícil, mas eu tinha muita dificuldade por causa do meu relacionamento conjugal, né? Eu e a Vilma, para quem nos conhece, né, todo esse tempo, sabe que nós tivemos momentos assim bem difíceis, principalmente no começo, filhos novos, né, ou filhos bebês, né, e toda aquela inexperiência do casal, né, a gente vivia entrando em choque, às vezes até na igreja, às vezes até publicamente. E isso era uma grande dificuldade para mim. Eu lembro que uma vez, eu estava vindo para a escola dominical, eu acho que eu morava no Eldorado,
e a gente pegava um ônibus que ia até o terminal, depois pegava outro que vinha aqui, parava naquela pracinha em frente à Igreja Católica, e depois parava aqui também em frente à nossa igreja. Eu lembro que uma vez eu estava vindo, pegamos esse ônibus e nós começamos a discutir. Começamos não sei o que era, mas a gente começou a discutir em público. E eu comecei a me sentir muito mal, porque eu estava lá com o livrinho da escola dominical, eu estava me encaminhando para a igreja para ensinar, e eu estava pensando, eu não sou digno de ensinar. Como que eu vou ensinar se eu não consigo nem ter um bom relacionamento com a minha esposa? Estou dando mau testemunho aqui dentro desse ônibus, né? Todas aquelas coisas passando na minha cabeça. Naquele dia, em vez de eu descer aqui, eu desci lá na Igreja Católica e fui direto para a casa do pastor Alden. Eu e a Vilma fomos lá, né? Direto para a casa do pastor Alden. Estava um pouco cedo ainda, ele não tinha vindo ainda para a igreja. E eu cheguei lá e falei, pastor, eu não quero mais ensinar na escola dominical. Estou aqui, né, o livrinho, eu quero desistir, né? Eu não consigo, né? Eu não me sinto bem, né, por causa desse nosso problema aí de, né, ficar dando mau testemunho diante dos outros. Mas aí o pastor Alden me falou assim, olha, a preparação para a escola dominical não é só você ler o texto da Bíblia, você prepara as ilustrações, você anota, e você vem e você ensina. Isso aí é uma parte da preparação. A outra preparação é você estar o seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com os filhos, com as outras pessoas. Eu comecei a entender que a parte mais difícil de se preparar para estar na frente, para ensinar, para fazer algum trabalho na igreja, era cuidar da sua própria casa. E é isso que a Bíblia diz, né? Aquele que quer ensinar, aquele que quer ter alguma responsabilidade na igreja, ele tem que cuidar primeiramente da sua família. Então aquilo ficou marcado. Eu engoli em seco, né, aquele meu medo, aquele meu desapontamento, e eu vim e ensinei, e a vida continua assim, né? E a minha esposa é uma companheira valorosa, né? Eu e ela enfrentamos muitos ventos contrários todos esses anos, muitos ventos, né? Muitos momentos que se assemelham a essa navegação penosa, quando a gente enfrenta ventos contrários. Mas a gente prossegue, porque a gente tem uma responsabilidade, seja para trabalhar, seja para estar na igreja, servindo, seja para fazer as atividades em casa. Então, esta é uma fase difícil. Mas também tem uma outra fase que a gente vê aqui nessa história de Paulo, que a gente também enfrenta em nossas vidas. É uma situação em que os ventos são preocupantes. Ventos preocupantes. Quando a navegação se torna perigosa. Quando a gente vê que a navegação vai ser perigosa. Nos versículos 9 a 11, Atos 27, 9 a 11, diz que, passado o dia do jejum, isso era mais ou menos entre setembro e outubro, para nós aqui, né, no nosso calendário. Provavelmente ele está dizendo, esse dia do jejum, ele está se referindo ao Yom Kippur, é uma data, né, uma data comemorativa judaica, que é o dia do perdão, né, o dia do perdão, é um dia em que as pessoas fazem. Vocês têm visto na televisão, os árabes, né, os muçulmanos têm o Ramadã, né, aquele dia, aquele mês de jejum, né? Os judeus também têm o seu tempo de jejum. Não é um mês inteiro como o deles. É um dia, mas aí tem vários dias de comemoração ali, mas tem um dia específico que é o dia do jejum,
Então Paulo está se referindo a esse dia. Por que ele fala isso, né? Que passou o dia do jejum? É porque também naquele tempo vai entrar um período em que a navegação vai se tornar perigosa. É um tempo em que os ventos começam a ficar fortes e todas as pessoas que navegavam, todos os marinheiros experientes, sabiam que naquele momento, naquela fase do ano, naquela época do ano, não era bom navegar. Era bom esperar passar para depois continuar a viagem. Então Paulo, ele alertou, ele falou, olha, a navegação vai ser trabalhosa, vai ter dano, vai ter prejuízo da carga e também da vida, da própria vida das pessoas. Mas o centurião, diz aí o texto, ele dava mais crédito ao piloto do navio e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Bom, é compreensível, na verdade, o centurião devia pensar, o que o Paulo? Paulo é um missionário, ele entende de Bíblia, entende de religião, mas dessas coisas que ele não entende, é assim que ele devia estar pensando. Ele estava enganado, mas é assim que ele estava pensando, e o mestre do navio e o piloto queriam chegar antes dessa fase aí de ventos e tal, porque eles não queriam ficar naquele porto, eles queriam invernar, né? Eles queriam ficar esperando em um outro porto melhor. Então, e eles achavam que podiam navegar. É isso que estava acontecendo. A gente sempre corre riscos em nossa vida. Tem muitas coisas na nossa vida que nós nos arriscamos. Andar de carro, andar de moto, até andar a pé é arriscado. Até aqui, a gente está perto do aeroporto, né? De repente cai um avião aqui, pode cair, né? Mesmo que a gente não está querendo correr esse risco. Mas alguns riscos são desnecessários, a gente pode evitar. Para andar de automóvel, né? Sempre cinto de segurança, para andar de moto, né? Sempre de capacete, sempre prestando atenção no trânsito, e assim a gente vai evitando os riscos. Agora, na época da Covid, né? Usar máscara, usar álcool em gel, evitar contato físico e tudo isso. Mas tem pessoas que exageram, que vão além do razoável. Eu li na revista Forbes que a última moda, né, das pessoas muito ricas, dos milionários, das pessoas que têm muito dinheiro, eles não estão preocupados muito assim com máscara, com álcool em gel, isso é detalhes mínimos para eles. Na verdade, a última moda deles é criar bunkers, construir bunkers para que eles se protejam, tanto da Covid ou de qualquer outra pandemia e de qualquer outra coisa, até às vezes explosão nuclear, né? Então bunker é um lugar seguro, embaixo da terra geralmente, né? Um lugar que eles estão protegidos ali. Mas olha só que interessante, esses bunkers aí que a revista Forbes estava falando, são na verdade mansões subterrâneas. Não é um bunker comum, um lugar lá pequenininho que você entra e fica lá esperando passar a tempestade, né? É um lugar que tem muito luxo, é como mansões. Tem piscina, tem cinema. Alguns bunkers que eles estão construindo tem mais de um andar, né? Só que para baixo, né? Andares para baixo. E tem bunkers, por exemplo, se você quiser alugar, tem um bunker lá que tem 15 andares que eles construíram mesmo, de verdade, lá nos Estados Unidos. Tem 15 andares. Se você quiser comprar meio andar, né, metade de um andar, você paga $1,5 milhão. Se você quiser um andar inteiro, $3 milhões. Se você quiser a cobertura, né, que é o top, $4,5 milhões, né, para ter esse bunker. Tem outras opções, né, outras companhias que fazem também. Tem algumas que são baratinhos, né, que é $40 mil. É dólares, tá? Não é reais, não. $40 mil seria
mais de 200 mil reais, né? Esse é o mais baratinho. E tem uns que chega a 8 milhões de dólares. Esses têm pista de boliche, tem um que tem campo de tiro, né? E assim por diante, é verdade, né? Lá na Alemanha, uma empresa chamada Vivus, ela está construindo o que eles identificam como o maior abrigo subterrâneo do mundo. Eles estão fazendo isso. Maior abrigo subterrâneo do mundo. Eles podem abrigar lá, tranquilamente, confortavelmente, 800 pessoas. Eles estão fazendo isso num bunker que é da época da Guerra Fria. Desde a época da Guerra Fria, estava desativado, então eles estão reformando ali, estão fazendo esse bunker ali. Eles chamaram ali de a Arca de Noé moderna. Chamaram esse bunker a Arca de Noé moderna. Então eles falando assim, ó, o céu é o limite para quem tem dinheiro, para quem pode pagar essas coisas. Lá tem academia, tem piscina, tem cinemas, tem bares, tudo ali subterrâneo. Eles podem então, segundo o que eles acreditam, né, se proteger ali de qualquer pandemia, de qualquer desastre. Mas é interessante que eles dizem assim, o céu é o limite. Porque se a gente considerar que o céu é o trono de Deus, na verdade eles não estão errados, né? O céu é o limite, ou seja, Deus é que vai impor limite a essas loucuras, né, que os homens fazem. Assim como Deus fez na verdadeira arca de Noé. O que foi a verdadeira arca de Noé? Não foi Deus colocando limites à loucura dos homens? Aconteceu também quando eles estavam construindo a Torre de Babel. Então, o céu é o limite, é verdade. Deus é que vai pôr limite nessa loucura dos homens acharem que estão seguros com tudo isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos proteger, sim, mas a Bíblia fala devemos nos proteger contra os perigos espirituais. Muitas vezes a gente vê sinais de que a navegação vai se tornar perigosa, de que os ventos são preocupantes. Alguma coisa pode estar acontecendo que está ameaçando a nossa vida espiritual. Nós devemos ser prudentes e zelosos. Provérbios 22:3 diz que o prudente, ele vê o mal e ele se esconde, mas os simples, aqueles que não estão preocupados, eles passam adiante e sofrem a pena. Nós devemos ser prudentes. 1 Pedro 5:8 diz que nós devemos estar atentos, porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Hebreus 10:25 diz que nós não devemos deixar de nos congregar. Antes, nós devemos fazer admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Parabéns para todos vocês, né, que vieram, aqueles que não puderam vir, mas que têm esse desejo, gostariam de estar aqui, também estão de parabéns, porque no seu coração eles estão querendo estar aqui. É isso que a Bíblia diz, é a nossa proteção, é o nosso bunker espiritual, quando nós estamos reunidos, quando nós estamos sob as asas de Deus, de nosso Senhor. O pastor Ismael pregou na semana passada, Efésios 6:13, né? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a gente está vendo ventos preocupantes, ventos perigosos, navegação perigosa, e a gente então procura um refúgio. A gente precisa procurar refúgio contra as tentações. São muitas tentações que nós temos, de diversas
áreas. Uma vez o pastor Davi, o genro do pastor Alden, pregou aqui deu um estudo numa quarta-feira, falando sobre cercas de proteção. Ele começou dando ilustração, que ele passou pelo bairro, ele viu como que as pessoas aqui têm muros altos, têm cercas eficientes, né, para proteger contra invasões. E ele então aplicou isso, dizendo que nós temos que também fazer isso com nossa vida espiritual, criar muros de proteção contra as tentações. Um bom exemplo as tentações, por exemplo, de ver pornografia, isso mais para os homens, né? O seu celular, né? A sua esposa sabe a senha? Uma vez nós estávamos discutindo isso na casa lá com o Auxília G, né? Nós estávamos debatendo sobre isso, né? Você, marido, né? Você deixa que a sua esposa olhe o seu celular? Ela sabe a senha do seu celular? E você, esposa, né? Você deixa o marido ver o seu celular? Então isso é bom, isso é uma cerca de proteção que a gente faz, porque se eu sei que a minha esposa pode ver o meu celular a qualquer momento, então eu sei que eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou vendo ali. Não só as coisas que são erradas, mas as coisas que podem parecer erradas. Também eu tenho que tomar cuidado. Agora falando um pouquinho para as mulheres, né? Quando você passa assim no shopping, né? Passa numa vitrine, você passa assim, né? Tampando, ou você passa olhando todas as vitrines, né? É uma tentação, não é verdade? É uma grande tentação. Eu acho que para as mulheres é mais isso do que para os homens. E tantas outras coisas que a gente pode pensar em nossas vidas. A gente se preocupa com, né, a Covid, para não se contaminar com o vírus da Covid-19, mas Pedro está falando, olha, tem um leão lá fora, né? Tem um leão que ruge, procurando alguém para devorar, e isso é um perigo espiritual, são ventos preocupantes. João 10:10 diz que o inimigo, ele vem somente para matar, para roubar e destruir. Então nós temos que tomar cuidado, porque ele pode nos pegar se nós não nos protegermos. E a nossa proteção é estar em oração, em comunhão com Deus. É isso que é navegar no oceano do Espírito. Navegar no oceano do Espírito, estar mergulhado, né, ou totalmente entregue ao oceano do Espírito Santo. Hebreus 6:19 diz que a esperança da salvação, a esperança que nós temos em Deus na salvação, é a âncora da nossa alma. A nossa alma precisa de uma âncora, precisa de alguma coisa segurar, porque senão ela sai vagando por aí. O vento, né, os ventos de doutrinas, os ventos das tentações, dos pecados, vão nos levar para longe de Deus. Então, nós precisamos dessa âncora da nossa alma, que é o nosso relacionamento com Deus, a salvação que nós temos em Deus. Então, irmãos, seja com ventos favoráveis, quando a navegação é aprazível, quando nós estamos cultivando a amizade, seja com ventos contrários, quando a navegação é penosa e que nós só prosseguimos porque nós nos agarramos na nossa responsabilidade, porque dá vontade de desistir, mas nós continuamos porque nós somos responsáveis. Seja com os ventos preocupantes, quando a navegação é perigosa e que nós temos que criar barreiras de proteção, nós temos que cuidar com o inimigo, nos refugiarmos em Deus, que é a âncora da nossa alma. Nós temos que navegar. Navegar é preciso. E viver para Cristo é ainda mais preciso.
a gente tem que se contentar, muitas vezes, com os bons portos que Deus está nos dando. Deus nos dá, a Bíblia diz que Ele nos dá livramento, que Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. E nós devemos nos contentar com isso. Tomar cuidado com os ventos preocupantes, com a navegação perigosa. Às vezes nós queremos uma coisa a mais e isso não é bom. 1 Timóteo 1,19, Paulo diz que ele aconselha Timóteo, e para ele também aconselhar outras pessoas, a manter a fé e a boa consciência, porque alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Que isso não aconteça conosco. Nós possamos navegar no oceano do Espírito. Mas lembre-se que nem sempre essa navegação vai ser aprazível, mesmo que nós estejamos navegando no oceano do Espírito. Que Deus nos abençoe, que nós possamos continuar essa navegação para a glória de Deus e viver para Cristo. Amém? Vamos terminar com uma oração.